crianças, tudo bem com vocês? E aí, passaram bem essa semana? Lembraram de lavar a mão muitas vezes? E lembra que a gente falou lá nas primeiras aulas sobre o tempo que a gente precisa usar para lavar as mãos? Lembra? Esqueceu? É só cantar parabéns a você 2 vezes enquanto está esfregando todos os cantinhos, todos os ladinhos, todos os dedos, com muita atenção, com muito jeitinho, para a gente ficar aí com as mãos sempre limpas. E depois que você já lavou as suas mãos aí, eu tenho certeza que você já fez a sua higiene, já está super bem preparado para a nossa aula de hoje. Vamos pensar um pouquinho? Nós estávamos falando sobre festas, isso mesmo. E nós vamos continuar falando sobre festas. Mas antes da gente começar, eu vou pedir para você pegar o seu material de anotação, porque hoje a gente vai usar bastante. Combinado? Então pega lá o seu material de anotação. Se você usar uma folha, pega uma folha. Se usa o caderno, pega o seu caderno, seu lápis ou a sua caneta. E eu espero você para a gente continuar a nossa aula de hoje. Separa lá o seu material que eu estou esperando. Agora que você já arrumou o seu material, já está com todo o seu material de anotação prontinho aí, vamos lembrar um pouquinho do que a gente viu na aula passada? Nós estávamos falando sobre festas religiosas do Brasil. Foi a nossa segunda aula sobre esse assunto. E nós vimos que nessas festas populares, uma figura bastante recorrente era o boi. Nós vimos que o boi aparecia em festas do Brasil inteiro. Vários estados, o boi recebia um nome diferente, mas a base da história era a mesma. E ele sempre tinha ali algumas figuras, que eram o boi, a Catirina, o marido da Catirina, o fazendeiro e o pajé que ressuscitava o boi. Uma festa super bacana que misturava elementos da cultura e da religiosidade, dos colonizadores europeus, dos negros que viviam aqui no Brasil e dos indígenas. Uma festa muito brasileira. E nós encerramos as festas populares do Brasil falando sobre essa festa. Mas você lembra que a gente combinou que ia continuar falando sobre festas? Então, nós vamos falar agora sobre festas religiosas populares do mundo. Isso mesmo! E para me ajudar a falar um pouquinho sobre essas festas populares do mundo, eu vou convidar 2 pessoas muito especiais, a Mariana e o Plácido. A Mariana e o Plácido fizeram uma viagem ao redor do mundo. Eles visitaram muitos países e eles visitaram alguns países durante essas festas populares. E eles gravaram um vídeo para contar pra gente como que foi essa experiência de estar num país diferente, conhecendo uma cultura diferente, no meio de uma festa. Então vamos assistir esse vídeo que a Mariana e o Plácido prepararam pra gente.
Salve, salve, nação viajeira! Estamos começando mais um vídeo aqui no canal do Livre Partida. No vídeo anterior a gente falou aí sobre momentos tensos que a gente percebeu em alguns países, que a gente passou durante momentos políticos importantes. Então hoje, para abrandar um pouquinho o clima, a gente vai falar sobre celebrações. Olha só, lugares que a gente passou e que a gente chegou bem no momento de alguma celebração importante no país ou na região. Em alguns momentos nos pegaram de surpresa, porque a gente não sabia que ia rolar, o que estava acontecendo naquele momento. E em outros a gente já sabia, foi até com uma certa expectativa e essa expectativa foi quebrada. Em outros momentos a gente sabia que ia rolar e desfrutou daquele momento também. Então tem de tudo, várias celebrações diferentes, em culturas diferentes, e é isso que a gente vai falar agora. Já chega deixando o seu like, inscrevendo-se no nosso canal e depois deixa um comentário aí acerca desse assunto, se você já participou de alguma celebração, de alguma festa específica em algum país ou em alguma cultura diferente que você visitou. Beleza? Bora pro vídeo. A primeira grande celebração que a gente pôde acompanhar foi a Sexta-feira Santa, né? E a Páscoa no Peru. A gente estava em Cusco especificamente e teve uma procissão muito bonita ali em Cusco, muita gente na rua carregando símbolos ali da celebração da Páscoa. Então foi uma festa muito legal. A gente não se lembrou, né, que era a celebração de Páscoa. A gente acabou dormindo ali na frente de uma igreja. Foi uma noite agitadíssima, porque o pessoal indo na igreja a noite toda, barulheira, e a gente nem se ligou por que era. E no fim, no dia seguinte, a gente acabou se dando conta que era ali Sexta-feira Santa, né? Então uma super festa para um país católico como o Peru. Uma outra celebração, duas na verdade, que a gente pegou nos Estados Unidos, que foi muito forte, né? Foi o Thanksgiving, que é o Dia de Ação de Graças, né, e o Natal. São duas comemorações muito fortes nos Estados Unidos, né? O Natal, você sabe pelos filmes como é lá, né? Tudo muito decorado, musiquinha de Natal em todos os estabelecimentos. Lugares, assim, você vai na recepção do médico, tá tocando musiquinha de Natal 2 meses antes. Não, e foi muito engraçado estar lá nessa época, né? Foi muito especial, porque a gente vê em filme e tal, ouve falar, mas vivenciar aquilo foi muito interessante. Então o Natal e o Dia de Ação de Graças lá nos Estados Unidos. O Dia de Ação de Graças é uma celebração que aqui não é tão forte, né? A gente tem, mas que a gente não tem tanta ênfase, e que é muito interessante lá nos Estados Unidos, porque é realmente um dia que eles separam para agradecer por tudo aquilo que eles têm na vida deles. Então é uma celebração muito bonita. Bom, e saindo dos Estados Unidos, né, a gente foi para a Ásia e chegou ali naquela região justamente na época do Ano Novo Chinês, que a gente acabou comemorando especificamente na Malásia, que é um país com muitos chineses. A gente foi para uma ilha que é de maioria chinesa, que é Penang, justamente porque a gente queria ver as celebrações e foi muito legal. Então a gente chegou lá na celebração do Ano do Galo. Quando nós fomos para a Índia, no finalzinho da nossa viagem da Índia, nós estávamos na época da primavera, né? E a celebração da chegada da primavera é festejada com o Holi Festival. Uma festa muito linda, né, com muitas cores, em que eles jogam cores e tal, muito parecida com o nosso carnaval, todo mundo festejando na rua e tal. Uma celebração interessante também que a gente pôde observar foi o Kuningan, lá na ilha de Bali, que é o final de um período que chama Galungan, que é o período em que eles consideram que os espíritos dos ancestrais visitam a Terra. Então é um período, alguns dias ali, eu não sei exatamente quantos dias, em que eles ficam colocando oferendas, fazendo orações e celebrando esse momento em que eles reencontram ali com os espíritos dos antepassados. E a gente estava lá justamente no dia que finaliza esse período, então tem uma procissão, tem muitas celebrações, eles colocam vestes típicas. Foi bem interessante estar lá e acompanhar esse dia especial. Uma outra celebração, né, que a gente pôde acompanhar, na verdade é uma celebração que acontece todas as semanas, né, que é o Shabat para os judeus, mas que a gente pôde acompanhar em Israel. Então isso foi muito legal, que é a chegada do sábado, né? Então no final do dia da sexta-feira até o final do dia de sábado é o dia sagrado para os judeus. Então na sexta-feira, quando o sol se põe, eles fazem toda uma cerimônia ali
para celebrar a chegada do Shabá, que é um dia de maior recolhimento, de orações e um dia de lazer também. Então a gente pôde observar ali a rotina dos israelenses no Shabá, a gente pôde participar de uma cerimônia de Shabbat Shalom, que é a chegada do Shabá, e foi muito legal. Um outro momento festivo que eu passei foi lá no Porto. Eu estava sozinho nessa época da viagem e estava rolando o Dia de Reis, né, a celebração dos 3 Reis Magos, e eu pude observar muita galera do rancho folclórico, né, fazendo as músicas e tal, e as procissões nas ruas. É isso aí, galera. Então essas foram as datas festivas e comemorativas que a gente passou durante a nossa viagem. Bora festejar, né? E bora viajar junto. Valeu. Então, muito obrigada aí a Mariana e o Plácido por contarem pra gente essa experiência. O que vocês acharam da experiência deles? Super bacana, né? Então agora a gente vai aprender um pouquinho sobre essas festas que eles contaram para nós aí, que eles vivenciaram nessa viagem. Então vamos ler juntos sobre a primeira festa? Acompanha lá a leitura comigo. Sexta-feira Santa, as festividades de Páscoa no Peru. Os conquistadores espanhóis iniciaram os costumes da Semana Santa no Peru. Assim como em todas as festas religiosas do país, o sincretismo é marcante. A mistura dos antigos costumes ancestrais peruanos com as novas práticas trazidas pelos europeus transforma a festa em algo único e singular. Outra característica importante desta celebração é a procissão do padroeiro, o Senhor dos Tremores, a imagem do Cristo da Boa Morte, presente do rei Carlos V da Espanha. É absolutamente venerada pela população desde o ano de 1650, quando se supõe que ela salvou a cidade da destruição ocasionada por um grande terremoto. Então, a Semana Santa no Peru, assim como a Semana Santa em qualquer outro espaço, ela tem o mesmo significado. É aquela semana em que a gente está se preparando para comemorar a Páscoa. É aquela semana em que nós temos as cerimônias da crucificação e da ressurreição de Jesus Cristo. No Peru, as práticas católicas são muito fortes, porque eles foram colonizados pelos espanhóis. Mas nas festas, elas se misturam com os saberes dos povos indígenas, que já faziam parte daquele povo antes dos espanhóis chegarem. Por isso, nós usamos a palavra sincretismo. Essa palavrinha, que nós já vimos em outras aulas, ela fala justamente dessa mistura da religiosidade, da cultura de povos diferentes, que é o que aconteceu no Peru. E lá no Peru, essa festa ganha uma importância especial por eles acreditarem que essa imagem de Jesus salvou eles desse terremoto. Por isso também eles falam da procissão, do padroeiro que cuida dos tremores. Esses tremores são os tremores de terra mesmo. No Peru, assim como alguns outros países, nós temos vários terremotos. Então, na religiosidade, eles encontram uma forma de ficar mais tranquilos, mais calmos nesses momentos de medo, aí porque a terra está tremendo. Assim como a maioria das pessoas encontra na sua religião um conforto para alguns momentos difíceis, como esse que a gente está passando agora, né, desse período de pandemia. Muitas pessoas encontram na sua religiosidade, na sua crença, uma forma de ficar mais tranquilos, mais calmos, um conforto, uma esperança de que vai dar tudo certo. Então, essa festividade do Peru é marcada para comemorar a Páscoa, com uma festa bem grande, procissões, fogos de artifício, muitas visitas à igreja, muitas coisas bacanas que acontecem no Peru nesse período. Vamos ver a próxima festa? Então, a próxima festa que o Plácido e a Mariana falaram para nós é a festa de Natal nos Estados Unidos. Vamos ler juntos um pouquinho sobre essa festa? Festa de Natal nos Estados Unidos, dia 25 de dezembro. Algumas famílias frequentam a igreja no dia 24,
mas não ceiam nesta data, pois é um dia comum. O evento mais importante desta noite, que chamam de Christmas Eve, é deixar cookies e um copo de leite próximo à árvore e dormir, torcendo para o Papai Noel vir logo. A manhã do dia 25 é cheia de surpresas. Crianças em seus pijamas correm para abrir os diversos presentes que o bom velhinho deixou. As famílias então se encontram, tiram clássicas fotos e ceiam. É tradição participar de desfiles natalinos que algumas cidades realizam, Christmas Parade. O desfile conta com carros alegóricos enfeitados. Neles, dançarinos e performistas fazem seu show e Papai Noel, em seus trenós, animam o público que, entusiasmado, assiste o evento. Aí você deve estar pensando, mas professora, o Natal não é para comemorar o nascimento de Cristo? Sim, o Natal é a comemoração do nascimento de Jesus Cristo. Porém, essa festividade, além da questão religiosa, ela incorporou muitos elementos populares. E nos Estados Unidos é o lugar em que ela mais apresenta elementos populares. Os Estados Unidos são um dos países que mais comemora o Natal. E como vocês devem ter visto ali no vídeo da Mariana e do Plácido, 2 meses antes já tem decoração, já estão tocando músicas de Natal em todos os lugares. Você também já deve ter visto vários filmes, desenhos animados, animações que falam sobre o Natal nos Estados Unidos. Para eles, essa comemoração é muito importante. E tem, lógico, a característica religiosa, eles vão à igreja, tem o culto de Natal, a missa de Natal, como em outros países, mas a gente tem essas características populares muito importantes e a figura do Papai Noel e muitos outros elementos que nós importamos aqui no Brasil. Você já deve ter percebido nas decorações de Natal das lojas, dos shoppings, das cidades e até mesmo na sua casa, que vários elementos da decoração não são comuns aqui do Brasil e nem do lugar onde Jesus nasceu. A neve, a própria roupa do Papai Noel, porque aqui no Brasil, no Natal, é verão. Coitadinho, deve passar muito calor naquela roupa. São elementos que nós importamos dos Estados Unidos. Tamanha é a importância dessa comemoração lá naquele país. Mas falando em Natal, falando em festa, nós vamos para a nossa próxima festa. Acompanhe a leitura lá comigo. Dia de Ação de Graças. Também é uma festa que vem lá dos Estados Unidos. Essa data expressa a gratidão por todas as coisas boas que aconteceram ao longo do ano. Originalmente, a data decorria após a época das colheitas, justamente para agradecer a fartura da produção agrícola. Por isso, as famílias se reúnem em comemoração, manifestando carinho e agradecimento. Ao lado do Natal e do Réveillon, o Dia de Ação de Graças é um dos feriados mais importantes dos Estados Unidos e do Canadá. Curioso notar que este dia não está associado a nenhuma religião. Se popularizou com o passar dos anos, sendo assim comemorado por todos, independente do credo. Então, a festa do Dia de Ação de Graças, ela é a segunda festa mais importante dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, existem algumas pessoas que comemoram essa data, mas não é tão comum. Mas o mais legal é que ela não é de uma religião específica. Ela é um dia de gratidão, um dia para você ser grato. Não precisa ser grato somente a uma figura de um Deus ou do transcendente. Você pode ser grato à sua família, à sua comunidade, por todas as coisas boas que aconteceram com você durante o ano. E nessa data, a decoração é feita com bastante abóboras, muito parecida com o Halloween, por conta da época do ano em que acontece. Acontece no mês de novembro, então as abóboras são muito comuns ali nos Estados Unidos e no Canadá. Por isso, quando nós vemos
Nos filmes, as imagens do Dia de Ação de Graças, nós vemos a presença de várias abóboras. E é um dia super importante também para o pessoal lá dos Estados Unidos e também do Canadá. Mas eles falaram de mais festas. Qual é a próxima? Vamos ler juntos? A próxima é o Ano Novo Chinês. Na China, o Ano Novo é comemorado segundo o calendário lunar. Ele não é na mesma data que aqui no Brasil. Esse período é um dos mais importantes para a sociedade chinesa, pois eles fazem uma pausa no trabalho para festejar com a família. O rito de passagem de Ano Novo tem início semanas antes. Os chineses costumam limpar os seus lares para afastar os maus espíritos. Então, as comemorações de Ano Novo na China, elas não acontecem no mês de janeiro, como aqui no Brasil. Não é a passagem do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro. Por seguir um calendário lunar, ele muda um pouquinho de época de um ano para o outro. Depende muito de como foram as passagens de lua, tem um jeito certo de fazer a contagem. Mas esse rito da limpeza da casa é super legal. Você já deve ter ouvido alguém aí da sua família falar em fazer uma super faxina, daquela que a gente limpa o forro, lava o banheiro, lava o piso, calçada, limpa todos os cantinhos. Pois é, os chineses fazem isso uma semana antes da comemoração de Ano Novo. Eles acreditam que, tirando toda a sujeira da casa, eles afastam também todas as energias ruins. E com isso, os maus espíritos vão embora. Assim, a casa vai estar brilhando para receber todas as energias boas do novo ano que está começando. Olha que legal, é uma prática bacana para a gente adotar aí no final de ano. Limpar tudo, tirar tudo aquilo que a gente não usa, renovar todas as energias aí da nossa casa para o ano que está começando. É uma prática muito comum entre os chineses. E aí a Mariana e o Plácido passaram por uma ilha da China durante esse período e puderam acompanhar. Além disso, essas festividades têm a presença de vários seres mitológicos, como o dragão chinês. A festa é muito colorida, cheia de fogos de artifício e a figura do dragão que passa aí pelas ruas trazendo boas energias e os espíritos bons para a convivência das pessoas. Super bacana, né? E tem mais uma festa que eles viram nesse período de viagem. Vamos ler juntos a próxima festa? A próxima festa é o Festival Holi da Índia. Diz a lenda hindu que o rei Hiranyakashipu queria que toda a população considerasse ele o único deus do país. Seu filho, Prahlad, não aceitou a regra, pois adorava Vishnu, um dos 3 principais deuses do hinduísmo, ao lado de Shiva e Brahma. Para impor respeito e fazer de seu filho um exemplo, o rei mandou sua irmã Holika, que era imune ao fogo, queimar o sobrinho. Vishnu salvou Prahlad, enquanto Holika não resistiu às chamas. Esse ato de vitória do bem sobre o mal continua sendo representado durante o final do inverno e a chegada da primavera. A estação mais fria é caracterizada por Holika, a tia má, e a estação das flores é encenada por Prahlad, o jovem que foi salvo por seu adorado Deus. Essa festa, o Festival Holi, é aquela festa que você já deve ter visto, que as pessoas jogam um pó colorido umas nas outras. Essa festa, ela é uma festa religiosa. Ela é uma festa do hinduísmo, que tem essa origem nessa história, nesse mito hindu, né, do ciúme de um Deus que queria ser o único. Mas as pessoas gostaram tanto dessa festividade, dessas cores, dessa forma de se relacionar com o colorido, com a música, com a dança, que o Holi, o Festival Holi, acabou caindo nas graças das pessoas e hoje a gente encontra essa festa em vários lugares do mundo.
mas não com características religiosas. Aqui na cidade de Curitiba mesmo, ela acontece ali perto do Museu Oscar Niemeyer. E ela não tem nada de religioso lá. É só uma festa com muita música, com muitos shows e muita gente se divertindo, jogando pó colorido umas nas outras. Cada cor dentro do Festival Holi, quando nós estamos falando em hinduísmo, em religiosidade, tem um significado diferente. E atrai algum tipo de energia para a pessoa que está sendo colorida ali. Por isso ela é tão importante. E uma coisa que vale a pena a gente pensar, falando do Festival Holi e do Ano Novo Chinês, é essa importância do calendário. No caso da China, a gente viu que é um calendário lunar. Por isso, o Ano Novo muda um pouquinho de data todos os anos. No caso do Festival Holi, nós estamos marcando o final do inverno e o início da primavera. Essa mudança da lua, das estações do ano, tem muita importância para várias religiões, para várias culturas, para vários povos. Por isso são marcadas por festividades. A outra festa que a gente vai ver é uma festa da Indonésia. Vamos ler juntos? Galungan. Ela é celebrada a cada 210 dias, de acordo com o calendário hindu Saka. Galungan simboliza a vitória do Dharma sobre o Adharma, ou a virtude sobre o mal, que tem sua origem na mitologia de Mayadenava. Acredita-se que durante os 10 dias de Galungan, todos os deuses, bem como as divindades, a Suprema Ida Sanghyang Widi, descerão à terra e se juntarão às festividades. Os balineses também acreditam que o espírito dos ancestrais e parentes falecidos retornam para visitar suas casas e, por esse motivo, os vários rituais realizados e as ofertas são dadas para recebê-los. Então é uma festa que acontece lá na Indonésia, né, principalmente na ilha de Bali, para receber os deuses. Então a cada 210 dias, os balineses fazem essa festividade grande para receber a visita dos deuses na sua cidade, nas suas casas e também dos espíritos dos seus ancestrais. Por isso toda a decoração, todas as oferendas, eles fazem algumas oferendas com a comida preferida dessas pessoas. É super bacana, super colorido e também marca aí um tipo de tempo. A cada 210 dias essa festa acontece. A outra festa que a gente vai ver é o Chanukah ou Hanukkah. Vamos ler juntos? Chanukah é a festa das luzes, uma festa judaica de 8 dias, celebrada com o acendimento noturno da menorá, preces e alimentos fritos. A palavra hebraica Chanukah significa dedicação e é assim chamada porque celebra a rededicação do templo sagrado. No coração da festa está o acendimento da menorá. A menorá tem 9 chamas, uma das quais é o shamash, que é o atendente, que é usado para acender as outras 8 luzes. Então, é aquele candelabro, né, com 8 velas, e é usado uma outra vela para acender cada uma dessas 8. Cada vela é acendida em um dia, e junto com essa vela é então dedicada uma bênção, uma palavra especial, que os judeus fazem essa oração em hebraico. Eu não vou me arriscar a ler a oração em hebraico para vocês, porque é muito difícil. Confesso que eu tentei aprender, mas não deu certo. Mas é muito bonito de ver essa reunião da família em torno do acendimento dessas luzes para representar essas bênçãos e essa dedicação do templo. O templo, quando ele fica pronto, é feita uma dedicação a Deus. E no Hanukkah, ou no Chanukah, existe essa rededicação desse espaço, para que Deus venha habitar esse espaço
junto com as pessoas e trazer sempre mais bênçãos e coisas importantes que essas pessoas precisam. Os judeus, eles acendem uma vela por noite. A gente não vai acender velas e nem fazer aqui nenhum rito semelhante, mas nós vamos pensar sobre a importância da família e de recitar essas bênçãos. Quem você gostaria que estivesse com você num momento como esse? Numa festa que lembra as luzes. O que as luzes trazem de bom para nós? Se a gente pensar agora numa sala toda escura, sem nenhuma luz, a gente não consegue ver nada. Mas se a gente acender uma luz, por menor que ela seja, ela já amplia a nossa visão, nós conseguimos ver as coisas. A luz, ela tem uma importância muito grande. E nesse caso se usam as velas, porque quando os judeus começaram com esse rito, não tinham luz elétrica, não tinham lanternas, a vela era a fonte de luz. Por isso também o simbolismo da gente continuar usando a vela em vários ritos religiosos. Mas agora, você já aprendeu sobre diversas festas, você já ouviu aí muita coisa importante sobre as festas. Você vai pegar lá o seu caderno que você separou no comecinho da aula e a gente vai pensar sobre uma palavra que apareceu aí quando nós falamos do Chanuká. A palavra bênção. Você sabe o que significa a palavra bênção? Será que ela tem um significado só religioso? Então, eu fui procurar lá no dicionário o que significa a palavra bênção e encontrei que a bênção é um benefício, uma graça, um favor especial. Então, copia lá no seu caderno o significado da palavra bênção. Eu espero você copiar.
bênção é esse benefício, essa graça, esse favor especial. Por isso que nós usamos muito essa palavra quando nós falamos em termos religiosos, porque esse favor especial normalmente é uma coisa que a gente recebe sem estar esperando. Não é aquele presente de aniversário que você já estava esperando, ou aquele presente de Natal, ou aquele presente de uma data especial. É aquele presente, aquele carinho que a gente recebe sem ter uma data especial para isso, sem estar esperando. Sabe aquele docinho que você ganhou num dia que você estava meio triste, mas que não era uma data especial e você não sabia que ia ganhar? Ou aquele abraço gostoso que de repente o seu amigo te deu na hora do recreio. É esse o significado da palavra bênção. São esses presentes inesperados, que não têm um motivo especial para serem dados, além do amor e do carinho. E é por isso que a gente usa essa palavra quando está falando em religião. Se a gente pensar num Deus, numa entidade, num santo, num ser superior, qual motivo ele teria para nos presentear, além de amor e carinho? É por isso que quando nós ganhamos esses presentes desse ser superior, nós chamamos de bênção. E é por isso que os mais velhos, quando vão falar com a gente, falam Deus te abençoe. Ou quando a gente chega na casa da avó, da madrinha, do vô, do tio, a gente pede a bênção. Porque as pessoas que nos amam são aquelas pessoas que podem nos abençoar. E esse presente não precisa ser uma coisa que eu consigo pegar, uma coisa que tenha um valor financeiro, um valor econômico. Pode ser um carinho, uma palavra, um abraço. E é isso que significa bênçãos. E é por isso que agora, como nós vimos no Chanukah, que eles acendem 8 velas durante 8 dias, eu vou pedir para você pensar um pouquinho em 8 bênçãos que você gostaria de receber ou que você já recebeu. E essa é a sua tarefa de hoje. Você vai anotar no seu caderno 8 bênçãos que você já recebeu ou gostaria de receber. Então, copia lá a sua tarefa de hoje. Faça uma lista com 8 bênçãos que você já recebeu ou gostaria de receber. Eu espero você copiar e a gente volta para terminar nossa aula.
Se você tiver com dificuldade para pensar em 8, eu vou te sugerir uma coisa. Dá uma conversadinha com os adultos que moram aí com você, explica para eles o que significa a palavra bênção, que eu tenho certeza que eles vão ter muita coisa para te contar de bênçãos que eles já receberam. E você pode aí anotar também essas bênçãos que a sua família já recebeu, esses presentes inesperados. E eu vou fazer a minha lista também, e na próxima aula eu vou mostrar para vocês o que eu anotei. Combinado? Então faz a sua lista com essas 8 bênçãos que você recebeu. Eu vou fazer a minha lista também, e aí eu te mostro na próxima aula o que eu escrevi, certo? Mas, pensando nessas bênçãos, eu vou dizer uma coisa para vocês, que é uma bênção poder estar aqui com vocês. Esse presente que eu recebi de encontrar vocês toda semana, de estar aí na casa de vocês, toda semana conversando com vocês sobre diversidade religiosa, sobre todas essas coisas legais. E como tem sido gostoso poder ver a produção de vocês e saber o quanto vocês estão crescendo. Então, muito obrigada por essa bênção que vocês se tornaram aí na minha vida, nesses dias que deixam a minha semana tão mais legal. Super gostoso poder preparar as aulas para vocês, poder pesquisar, ir atrás. Quanta coisa eu também estou aprendendo nesse período. Então, muito obrigada por essa bênção que é estar aí com você toda semana. Mas, para que a gente possa continuar sendo abençoado com as nossas aulas, eu preciso que vocês estejam bem. E eu também tenho que ficar bem. Então, nossos combinados de sempre. Lavem as mãos, bebam bastante água. Agora no inverno fiquem quentinhos, mas sempre deixem uma janelinha aberta para ventilação. Combinado? A gente precisa respirar ar puro, então precisa deixar pelo menos uma fresta aí da janela aberta para circular o ar. E para os adultos que estão acompanhando as aulas, se puder, fique em casa e cuida dessa galerinha aí para que a gente possa continuar a estar junto e logo juntos aí na escola também. Para finalizar, o nosso recadinho que você já conhece, aquela nossa vinheta bacana, e a gente se encontra na semana que vem para eu te mostrar a minha lista de bênçãos e falar sobre outras festas que eu pesquisei, que eu conheci aí ao redor do mundo. Combinado? Até semana que vem. Fiquem bem. Se cuidem.